um grande dilúvio chegará sobre toda a face da terra. É mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus capítulo 24, versículo 33. Mateus 24, 33. Linda palavra hoje. Como sempre, na verdade. Vamos orar. Pai Celeste, lhe agradeço, Senhor, por permitir estarmos aqui juntos a buscar sua face, a buscar sua palavra. Desde já eu repreendo tudo aquilo que se opõe à ministração dessa palavra, todo o intento de Satanás trazer distração, impedir o fluir dessa palavra, o fluir do Espírito Santo. E que todos aqueles que estão a ouvir essa palavra possam também serem cercados pelos seus anjos, para que assim essa palavra seja recebida e seus corações estejam prontos para receber o vinho novo que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus 24, 33 diz a palavra do Senhor. Assim também, quando ouvirem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amada igreja, em palavras anteriores nós falamos a respeito de profecias, que inclusive eram exclusivas para o momento que foram profetizadas. Profecias que retrataram o passado, mas também o futuro, que é o nosso presente. Então, a profecia, ela é para o passado, para o presente e para o futuro. Agora, como entender as Escrituras? Como entendê-las? Pois para entender as Escrituras, meus amados, é necessário que vocês aprendam a meditar de manhã, de tarde e de noite nas Escrituras. É necessário também pedir ao Senhor entendimento e sabedoria. E o Senhor, não cabe dúvida, de que Ele terá prazer de derramar sobre todos vocês a sua sabedoria divina. Entenda que o Espírito Santo de Deus que promove em nós o conhecimento da verdade, a revelação da palavra e todo o entendimento, Deus tem prazer de derramar sobre seus filhos a respeito da sua própria palavra. Os céus e a terra, o tempo e o calendário, a vida e a morte, a construção e a destruição, tudo isso passará. Menos as palavras do Senhor. A Bíblia é a palavra do Senhor. Ela é fonte de vida, ela é ensino, ela é ensinamento. Na Bíblia, meus amados, há provisão.
Pois a palavra de Deus ensina o homem como andar na terra. A palavra de Deus é o maior de todos os manuais. Ela é a bússola, ela é o guia que guia o homem para a eternidade. Então, como ignorá-la? Como rejeitá-la, amada igreja? Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Em verdade, essa geração está ignorando a palavra de Deus. Estão rejeitando as Escrituras, diz o Senhor. Eles não a querem. Querem alterá-la, querem mudanças, querem ler apenas o que convém para si mesmo, o que lhe interessa, e aquilo que fará parte do seu pobre entendimento. Há pessoas que são limitadas, que não têm prazer de ler as Escrituras, que não se esforçam em querer as revelações. Há pessoas que são preguiçosas, que não querem extrair da fonte a direção e nem o ensino. Há pessoas que realmente dizem: fala tu, Moisés, com ele, porque nós não queremos falar com teu Deus, Moisés. O que significa isso, amada igreja? Significa que muitos preferem ouvir os líderes e dizem claramente: fala, líder, por intermédio de Deus. Não querem se aproximar de Deus, não querem ouvir revelações, não querem aprender, não querem desenvolver suas próprias experiências. Pois, igreja, por muito eu venho falar de falsos líderes, falsos mestres e falsos apóstolos, mas hoje a exortação é para o povo e não para os líderes. No outro lado da moeda, há uma geração que deseja apenas receber a papinha. Há uma geração que não se esforça, há uma geração de preguiçosos, há uma geração que deseja ser enganada porque não quer ouvir a verdade. Nem sempre a culpa é do líder. Aquele que tem um líder ou um falso profeta dentro da sua congregação a direcioná-lo, nem sempre a culpa é do falso profeta. Mas sim daquele que procura falsas profecias. Às vezes, é culpa daquele que deseja apenas ouvir o que quer ouvir. Culpa daquele que quer ser e deseja ser bajulado, daquele que quer ser alimentado com a comida predileta. Eu escolho esse tipo de comida e não abro espaço para experimentar outra comida, outro tempero. É isso que como e nada mais. Pois assim é esta geração que está acostumada a receber aquilo que deseja receber. O falso nunca irá confrontar essa geração. Jamais. Afinal,
Esse depende do quanto essa geração está depositando no gasofilácio. Depende de quanto essa geração está ofertando e dizimando. Por isso que os falsos colocam outros falsos para darem testemunhos. E a igreja contemporânea tem se deixado levar em escândalo e mais escândalo por causa de uma geração habituada a receber apenas que quer receber. Uma geração que está acostumada a chorar, a fazer birra, diz o Senhor, a espernear, assim como uma criança mimada que induz os seus pais a dar aquilo que ela quer receber, assim é essa geração. Uma geração que, se necessário, como um adolescente, como uma criança, cai no chão e começa a chorar. E todos os que passam por ela dizem: essa criança já é grande. Por que o pai e a mãe não o corrigem? Por quê? Por que os pais a deixem cair no chão, rolar para a direita, rolar também para a esquerda, gritar e chorar quando não há lágrimas em seu rosto? Por que não usem a vara? Pois essa geração é uma geração que estende a vara para os seus pais. Assim diz o Senhor. Porque a vara não está mais nas mãos dos pais, mas sim nas mãos das crianças. E se tem alguém a ser corrigido, são os próprios pais. Porque a criança se levanta e diz para sua mãe: por que você não deu aquilo que eu pedi? Então viras as tuas costas e eu irei lhe chicotear. Essa geração é uma geração que confronta o pai e diz: se você não dar aquilo que eu lhe peço, hoje mesmo eu irei dar em seu rosto. Irei esbofetear a sua cara, assim como o servo do sumo sacerdote que esbofeteou o mestre. Essa geração, assim diz o Senhor, é uma geração de dura cerviz que tem se levantado contra os pais. Uma geração de pessoas mimadas e também arrogantes. E o que esses líderes têm feito e ensinado nas igrejas? Obviamente nada. Porque eles querem e permitem que seus membros sejam assim. E o importante para eles é trazer o ouro e a prata. Mas um verdadeiro líder não se deixará levar pelos caprichos dessa geração. Falará em voz alta: todas essas coisas irão acontecer. As coisas que foram faladas no livro da vida, da palavra de Deus, a respeito das escrituras sagradas. Todas as coisas irão acontecer. O fim está próximo. Um verdadeiro líder não tem medo de falar o que é. Não tem medo de colocar desconforto no coração daqueles que se assentam para apenas querer receber
aquilo que desejam receber. Pois tenha prazer pela palavra do Senhor. Tenha prazer pelas Escrituras. Tenha prazer pelo Evangelho. Tenha prazer por Jesus, pelos seus ensinamentos, pelas cartas de Paulo, pela lei e também pela graça. Pois o prazer tem se perdido numa geração obstinada a querer receber aquilo que deseja receber. Mas, para essa geração, para essa igreja da Online World Church, para a noiva de Cristo, daremos aquilo que a igreja precisa e necessita receber. Não aquilo que os membros querem, mas sim o que Deus determina, o que eles possam receber. Ouvir e se alimentar da palavra de vida eterna. Se necessário, alguns serão corrigidos. Se necessários, outros serão confrontados. Outros lapidados, outros moldados, outros ensinados. Independente das condições financeiras, independente do ouro ou da prata, independente da quantidade de cereais que trazem na festa dos tabernáculos. Nós tratamos todos por iguais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Escutem bem. Um verdadeiro líder, um pai ou uma mãe, corrige quando assim tem amor pelo seu filho, pelo seu membro ou pelo seu discípulo. Mas um falso deixa passar tudo. Afinal, não quer perder quando seu filho já está perdido. A falta de correção faz com que a igreja esteja mimando membros. A falta de correção, diz o Senhor, faz com que pais deixem os seus filhos serem malcriados e rebeldes. E ao invés de ajudar os seus filhos, muitos pais estão levando seus filhos à desgraça e à perdição eterna. E assim são os falsos líderes, levando esses membros à perdição eterna, amada igreja. Olha o que fala no versículo 34. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor dos Exércitos, essa geração não é diferente dos dias de Noé. Nos dias de Noé, quando Noé anunciou a palavra do Senhor, anunciou o comando de Deus, Noé foi zombado. Noé foi ridiculizado e começando dentro da sua própria casa. Sabia disso? Assim diz o Senhor.
quando nós anunciamos o verdadeiro Evangelho, somos zombados dentro da nossa própria casa. Ridiculizados dentro da nossa própria casa, afrontados dentro da nossa própria casa, da nossa própria parentela. E isso é uma realidade. Noé, ele anunciou o dilúvio. E o povo disse a Noé: és um louco. A terra é rachada por causa do sol, toda a plantação é queimada por causa do calor, os nossos poços e as nossas fontes já estão secas há anos pela falta de água. Não há nuvem no céu e você vem dizer para nós que haverá um dilúvio. A nossa batalha é constante, dizia o povo em épocas de Noé. A nossa batalha é constante e é necessário se levantar clãs contra clãs que se opõem em um clã maior. A força é pelo nosso próprio braço, Noé. Não vivemos do machado e da espada. Desculpa, nós vivemos do machado e da espada. Vivemos da foice e do facão. O que tens para nos ensinar, Noé? Afinal, desejamos a tua terra também, Noé. Desejamos as tuas posses que tu adquiriu, Noé. Porque quanto mais fazendas, terras, propriedades nós tivermos, mais rico ficaremos. E tu, Noé? O que irás fazer apenas com seus filhos? Por acaso, a quantidade de filhos que você tem é suficiente para criar um exército para defender a sua casa, a sua esposa e as suas noras? Pois essa era a conversa do povo para com Noé. Pois se tratando dos dias atuais, Noé sai a pregar e o povo olha um para o outro. Quem é Noé para nos ensinar? Quem são esses pastores para nos direcionar? Qual é o tamanho da igreja deles? Por acaso, eles fizeram a teologia do Rama? Qual teologia foi feita? Qual é a ramificação teológica que eles estudaram? Eles não usam terno? Eles não usam gravatas? São modernos e dizem: estamos levando o Evangelho a todos os povos da terra. Quem são esses incircuncisos que não têm a marca dos judeus? Quem são esses que não têm a gravata dos religiosos? Quem são esses que não têm o cajado de Arão? Vamos ouvi-los e iremos julgá-los. Cruzamos as nossas pernas e esperamos. Afinal, esses falam de um dilúvio. É interessante ouvi-los. Mas eu não creio, porque nós também estamos na mesma seca da época de Noé e não há previsão de chuva. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, pois quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para esses que ignoram homens de Deus, para essa geração de dura serviço,
a minha mão pesará sobre eles. Assim como no tempo de Noé, o dilúvio veio. E quando as águas subiram das profundezas e desceram do céu, muitos começaram a gritar. Agora entendemos, Noé, as suas profecias. Agora entendemos, Noé, o que estaria por vir e que já veio. Tenha misericórdia de nós, Noé. Reconhecemos que usamos a força da espada e do machado, do facão e da foice. Agora deixamos as nossas armas, mas deixa-nos entrar em sua arca, Noé. Muitos irão dizer, verdadeiramente, aqueles eram homens de Deus. Profetizaram sobre o céu e o céu respondeu. Quando assim foi profetizado sobre a lua e o sol, a lua e o sol responderam. Quando profetizaram sobre o mar respondeu. Quando profetizaram sobre doenças caindo e devastando populações, o espírito da morte respondeu. Alguns tinham a marca dos umbrais, das portas, das janelas, e outros não. O primogênito morreu daqueles que pertenciam ao Egito. Pode um homem pertencer ao Egito não estando no Egito? Pois em verdade, eu vos digo, os dias atuais são comparados aos dias de Noé. E haverá uma grande correção para toda a geração de Noé. Assim diz o Senhor. Noé irá se salvar a si mesmo e sua casa. E todos os que crerem nas profecias de Noé entrarão na arca, diz o Senhor. E a arca será o grande refúgio para conduzir toda a congregação em segurança. E quando ela repousar, homens nobres sairão daquela arca. Pois isso é o meu desejo, diz o Senhor. Tudo passará, menos a minha palavra. Aleluia. Aleluia, Senhor. Versículo 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entenda isso no versículo 43. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estarem preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato,
a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que seu senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Pois garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, aonde haverá choro e ranger de dentes, disse Yeshua no livro de Mateus. Pois é exatamente isso que irá acontecer com as religiões. É exatamente isso, diz o Senhor, que irá acontecer nos últimos dias. Aqueles que pregam a palavra de Deus na sua essência, que receberam o dom, que receberam a graça e que levam o verdadeiro evangelho, um evangelho puro e genuíno, ensinando essa geração, ensinando um povo desejoso em aprender a palavra de Deus. Pois o Senhor diz: fiquem firmes até o fim e serão salvos. E além disso, receberão suas recompensas com os tesouros dos céus. Mas aqueles que receberam o dom e foram negligentes, impostor, ladrão, enganador, e que beberam e curtiram, que apresentou sua avareza, apresentou também sua luxúria, a sua ostentação. Esses servos que vivem do Evangelho e que receberam o dom, quando o Senhor voltar, o Senhor irá pegar num motel. Quando o Senhor vai voltar, assim diz o Senhor, Ele irá pegar num motel, outro com as prostitutas nas praças, outros fazendo as passeatas e enchendo os bolsos de denários, outros comendo e bebendo e se fartando na mesa de Nabucodonosor, outros estarão dormindo, porque são preguiçosos e cansados de esperar Jesus voltar. Outros estarão ensinando-os como roubar, como assaltar e como deixar passar fome todas as crianças do Senhor. Quando o Senhor voltar, os encontrará exatamente assim. E nesse dia haverá dor e ranger de dentes, porque esses serão punidos severamente pela mão do Senhor. Assim diz o Senhor. Pois tudo aquilo irá acontecer. Porque está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 51. Tudo pode passar, menos a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Ó geração de Noé, não consegues ver o que está acontecendo ao seu redor, no seu vilarejo, na sua cidade, nos noticiários, daquilo que se fala, daquilo que se ouve? Não consegues ver o quanto essa geração está longe do Senhor?
E o que farás? Irás permitir que a depressão lhe consome? Porque dizes, nós não podemos confiar em ninguém. Mas é claro que tu não deves confiar em nenhum daqueles que vivem nessa geração de Noé, a não ser aqueles que saíram do clã dos que zombam de Noé. A não ser que tu decides sair de um lugar, de um sistema religioso, onde a religião predomina, seja ela evangélica, ou seja ela católica, ou seja ela quem for. É necessário você dar ouvido a Noé, aos profetas que são levantados na geração de Noé. Por acaso o Senhor deixará essa geração morrer pela ignorância antes de mandar o seu dilúvio? Não, certamente não. Sabem por quê? Porque a graça, ela é justamente a oportunidade que a geração de Noé terão antes do dilúvio. E quando um profeta se levanta para advertir a geração de Noé, é porque é o último aviso antes da sentença, antes da ira do Senhor. Haverá a ira do Senhor manifestada. Nós temos estudado muito acerca da ira do Senhor, tanto no Novo Testamento, como se fala da ira de Deus. No livro de Apocalipse, nos Evangelhos, se fala da ira do Senhor. O Senhor vai se irar. Por quê, pastor Cris? Porque não valorizaram e não quer valorizar a graça. E a graça irá se esgotar. E quando a graça se esgotará, a graça dirá, eles não querem de mim, eles me menosprezam. A graça dirá, eles não estão me valorizando, então eu me retiro. Por favor, ira, agora é seu momento. Por quê? Porque durante tanto tempo, eu, a graça, Jesus, tentei agrupar uma igreja santa, uma noiva santa, mas muitos quiseram permanecer como uma prostituta a se prostituir, mesmo tendo a palavra, mesmo conhecendo a verdade. Então, ira, por favor, toma seu assento, porque agora é hora de me retirar, dirá a graça. E eu estou anunciando isso. A ira do Senhor está à porta. A porta da arca ainda está aberta por muito pouco tempo. Entra pela porta, corre antes que seja tarde. Pai amado, mais claro, impossível. Como não ver? Como ignorar tais palavras? Como se fazer de surdo e dizer em seu coração, ainda preciso curtir um pouco mais. Ó insensato!
Será que não entendeu que a mão do Senhor pesará sobre ti? Pois hoje tiveste oportunidade. Hoje tu não te tornou mais ignorante, mas sim conhecedor. Senhor, a sua palavra foi ministrada. Que o temor possa entrar no coração desse ou dessa e correr o mais rapidamente possível para a arca, para esse ministério da Online World Church, que hoje abre suas portas para te receber, aonde Noé e sua casa estão aprendendo com aquilo que Deus fala com Noé. Entendeu ou não entendeu? Faça a tua parte, dá-o-se. Faça o seu cadastro. E o convite de Noé. O dilúvio vai vir. E digo mais, é muito, mas muito breve. Não faça o seu cadastro por medo. Eu não estou te obrigando, nem Deus está te obrigando a fazer o teu cadastro. Faça o teu cadastro por revelação, por confirmação do seu coração, por aquilo que eu sou, pelos frutos que eu revelei no decorrer desses anos e o conteúdo e profundidade daquilo que fala através dos meus lábios. Se isso foi discernido por parte sua, o que esperas? O que espera? Hoje eu cheguei a falar com o pastor Lucas e uma pessoa deixou uma mensagem no meu canal do YouTube, de uma mensagem que eu ministrei, e diz assim: olha, se eu tivesse que sair do meu ministério, a minha segunda casa seria a casa da Online World Church. A minha segunda casa. O que falta para que você corre então para a sua segunda casa? Analisaste verdadeiramente o que sua primeira casa estão lhe dando de comer e beber? Tu tens certeza que dentro da sua primeira casa o conteúdo lhe fortalece e assim se alinha com aquilo que os meus lábios proferem e lhe ensinam? Ou seja, falamos a mesma linguagem? Tem certeza? Tem certeza? Julga por ti mesmo. Compare. Mas eu vos digo, já há muito tempo, há anos, que eu me desliguei do sistema da igreja evangélica, pois eu conheço os seus bastidores muito bem. Mas há muitos que são sinceros dentro do sistema e que estão apenas esperando o som do chofar para saírem de Israel para se refugiar nas cavernas aonde Davi está, para ensinar e preparar um exército a fim de voltar e trazer a arca para Jerusalém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como fazer parte desse ministério? É muito simples. Vocês podem aproximar seu QR Code. Você está vendo aqui, já está colocado. Aproxima seu telefone diretamente
irás acessar o cadastro. Preenche-o com calma, 2 ou 3 dias já entraremos em contato contigo. Bom, para aqueles que preferem entrar no site, é possível? Claro que é possível. Vocês podem entrar no crisduran.com.br, anotou? E ali você verá escrito Online World Church. Lembrou? Aperta essa janelinha e irá acessar o cadastro também. Preenche-o. Não esquece de apertar enviar e entraremos em contato contigo. Amados, tem sido um momento aprazível, como sempre. E lembre-se, para aqueles que estão na arca de Noé e não querem jamais sair dela, terça-feira e todos os sábados temos esse encontro, onde o Senhor está a nos ensinar. Que privilégio! Um grande abraço e até terça-feira que vem.